Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que esteja tudo bem com vocês, com suas plantinhas. E pessoal, vim mostrar para vocês hoje como tá minhas plantinhas depois de mais de uma semana só de chuva e dias nublados. Também vou fazer hoje a aplicação de fungicida, aproveitando que o solzinho, né, deu o ar da sua graça hoje, porque a gente tá muitos dias sem sol, né, o tempo só nublado. E muitas das plantinhas já estavam virando pé de alface aqui, porque elas crescem muito, né? A gente ainda não cobriu esse lado. No último vídeo eu mostrei para vocês, aqui tinha um pergolado, né? O vento tinha quebrado todo ele. E a gente já removeu, mas ainda não deu tempo de estar fazendo a cobertura. A gente vai fazer nesse sábado. Então, elas receberam todo o volume de chuva dos últimos dias e as plantas crescem muito, gente, muito mesmo. Por quê? Minhas plantas já são bem adubadas e ainda tem o nitrogênio da água da chuva, então as plantas crescem exageradamente. Graças a Deus elas não estão perdendo as carúnculas. Eu estava observando aqui pela manhã, todas as folhinhas novas estão vindo com carúnculas. O problema aqui é que elas começam a ficar pernudas, né? Com poucos dias de sol, começam a ficar mais verdes, perdem a coloração. A Dakota estava tão cor-de-rosa, ela estava linda, mas ela já está ficando mais verdinha, o miolinho mais verde. Mas o solzinho aparecendo agora, elas vão começar a ficar coloridas novamente, né? Aqui é a minha laqueme, olha que linda também. Demorou, gente, essa planta demorou um monte para fazer, para começar a emitir as carúnculas para mim. E olha aqui que coisa mais linda que tá vindo todas as folhinhas com carúnculas. Então, como vocês podem ver, elas cresceram bastante. Essa banca que eu tô mostrando pra vocês é a bancada que no último vídeo que eu fiz aqui, eu tava mudando elas pra cá e limpando os vasos, né? E olha já quanta folhinha seca tem por baixo, né? Folhinhas, elas fungam e como a gente aplica fungicida, o fungo seca a folha também, né? Consequentemente seca junto. E depois, para essas folhas não melar, a gente tem que estar passando e removendo essas folhas secas, ó. Pessoal, para quem não conhece o olho negro, essas pintinhas aqui são, tá bom? Ó, esse daqui é onde morreu já o fungo, foi aplicado, né? Eu fiz a aplicação de fungicida no começo da semana passada e nesse final de semana. Hoje é quinta-feira, então a última aplicação que eu fiz foi no domingo, se eu não me engano. E eu vou estar fazendo a aplicação hoje novamente, porque a chuva já lavou tudo, né? Então tem que estar sempre aplicando. E eu vou fazer isso junto com vocês hoje no vídeo, tá? Vou estar mostrando para vocês o fungicida que eu utilizo. Vou estar mostrando, pessoal, o que eu utilizo aqui, tá bom? É o que deu certo pra mim. Eu utilizo fungicida sistêmico, não utilizo outro, pessoal, porque eu tenho muita planta, então não tem como eu estar fazendo só com receitinhas caseiras. A minha planta, as minhas plantas, elas são cultivadas no tempo. Como eu tô falando, elas receberam toda a chuva, né, dessa semana inteirinha. Todos os dias choveu até aqui. Ontem foi o único dia que deu só uma chuvinha bem leve, foi passageiro. Agora o restante dos dias o volume de chuva foi muito grande. Então, já pensou, com essa quantidade de planta que eu tenho, né, de gibifloras todas cultivadas no tempo, se eu fosse utilizar, por exemplo, só água oxigenada, eu não ia dar conta, gente, eu não ia dar conta realmente, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta de utilizar produtos químicos nas suas plantas, tá? E tá tudo bem, né? Cada um cultiva a sua plantinha do jeito que acha melhor. Mas eu, no meu cultivo, né, eu, Lucilene, aqui no meu cultivo utilizo fungicida sistêmico e também faço prevenção com terra de diatomáceas também, intercalo, tá? E depois eu vou estar preparando e vou mostrar pra vocês como eu aplico, tá bom? E olha que coisa mais linda que tá essa Red Dragon também, gente. Tá vindo as folhinhas todas com carúnculas. E outra planta que eu queria mostrar pra vocês tá em outra banca, que é a Catachantum. Eu fui ver hoje que ela tá cheia de carúnculas. Eu não tinha nenhuma matriz da Catachantum ainda com carúnculas. Confesso que tava até duvidando que a minha realmente ia emitir carúnculas e ela soltou. Tá coisa mais linda. Olha esse Dragon, que coisa mais linda que tá ficando, gente. Eu já tive várias Sea-Dragon grandonas, bonitas, cheias de carúnculas e coloridas, né? Ela fica com as bordas bem neon. Mas eu vou fazendo matrizeiro e quando eu consigo aí 3, 4 matrizeiros, eu começo a vender os matrizeiros e fico sempre só com uma pra mim. E essa daqui me deu trabalho, eu quase perdi ela, ainda tava quase ficando sem. E ela já tá toda bonita aqui, crescendo, já tá quase enchendo a cuia 21. Todas as plantas dessa banca aqui estão com carúnculas. Essa daqui é a... Deixa eu olhar a plaquinha, a Claire de Lune, começando a vir as carúnculas dela também. A Marbled, essa já desde muito nova ela tinha as carúnculas, é uma planta mais fácil. A Naomi, gente, ela tá toda estrangulada, ela tá toda estiolada, né? Ela tá pescoçuda, pernuda. Eu vou fazer um corte nela, porque ó,
O espaçamento entre as folhas está grande. Ela é uma planta que precisa de muito sol para ela ficar bem compacta. Aqui a Villain também, minhas Villain todas estão com carúnculas. E a Índigo também cada vez mais encaranculada, olha isso. E essa daqui é a Talente, né? Talente ou Wizkid. Também já tá cheia de carúnculas. E essa daqui é uma plantinha que eu tirei na chuva para ver se ela arriba mais rápido, né? Ela passou por poda e tá no enraizamento. Ela já tem algumas raizinhas, mas tá solta aqui ainda do substrato. Essa é a Lumpilu. Ela parece muito a White Castle, mas não é a mesma plantinha. E aqui nessa banca também tem mais um pouco de matrizes que eu ainda não terminei de organizar, só coloquei elas aqui. E hoje eu fui ver essa Catachantum. Olha, já vindo as carúnculas, que belezinha. Ela tá bem verde, é uma planta bem vermelha que ela tá bem verde, mas ela já tá vindo as carúnculas. Depois eu fui olhar a minha outra banca de matrizes lá na beira da estufa e encontrei uma Catachantum maior, com muito mais carúnculas que ela ainda. A Ink Lady também já tá vindo uma carúncula. Olha, gente, isso daqui, ó, vamos ver se vocês conseguem ver essas manchinhas. Não é de hoje que eu observo, né? Tá indo para 3 anos que eu cultivo os gibifloras, né? Tem 2 anos e pouquinho, quase 3 anos. Eu sempre observei que no período de chuva ela fica assim, umas manchas diferentes na folha. Eu achava que isso aqui era um fungo, eu achava que era fungo. Mas eu observava que depois que parava de chover e o sol saía, essa folha ficava colorida e essas manchinhas sumia. Eu não sei o que é, eu já pesquisei, estudei bastante sobre isso daí, eu não achei nada parecido. Ela dá a impressão que aqui vai estourar algum tipo de fungo, mas não é. É como se fosse o excesso de chuva e a falta de sol. É como se ela ficasse com uma coloração mais forte dentro dessas manchinhas e depois ela some. Ela simplesmente some e as folhas voltam a ficar mais escuras e coloridas. E não é só nessa, essa aqui é uma Red Bubble também, ó. Parece que vai ser um fungo, mas não é. É o excesso de chuva que faz isso. E de fungo mesmo, é alguma folha ou outra que tem por baixo, que apareceu alguns olhos negros, mas porque a gente tá prevenindo, porque senão, gente, aqui, ó, essa daqui eu acho que é uma Chloe. Olha essas manchas, isso aqui era tudo fungo. Depois da aplicação do veneno, esses fungos secou. Olha, tá tudo seco e as folhas do meio estão vindo sem fungo. Essa é uma plantinha que funga bastante. Essa Franklin também, olha isso aqui, gente, ó. Essa daqui é a Franklin. Essa mesmo passado, né, fungicida como em todas as outras, olha como ela tá. Essa planta funga muito, 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 muito. Eu tava pensando em plantar ela lá no jardim para deixar ela longe da estufa, porque ela funga demais, demais aqui para mim, mesmo tendo o mesmo tratamento das outras. Todas essas daqui receberam fungicida e essa aqui também, né, que ela tava junto. E olha isso aqui, ó. Tem tem fungo vivo no meio. Eu vou até separar ela aqui, que ela vai ter que receber um tratamento especial, e essas folhas que estão com o fungo eu preciso remover daqui, porque por mais que eu faça a aplicação do fungicida, ela pode continuar transmitindo para as outras plantinhas, né? Até aquela pinta morrer. Então aqui, ó, tinha um olho negro, mas esse daqui dá pra ver que tá seco já, a manchinha. Então é em uma ou outra, e sempre tem essas que fungam mais no meio do cultivo, que é bom a gente separar, cultivar separado, porque elas tendem a multiplicar mais os fungos, né? Porque são os esporos do fungo que se espalham e vai passando de uma planta para outra. Como elas cresceram muito, aqui eu coloquei esses vasos todos espaçados um do outro, né? Eu deixei um espaço como tá aqui. Aqui é a minha madiba de carúnculas e aqui tem uma Saara. A Saara cresceu horrores desde o dia que eu coloquei ela aqui. A Madiba não, ela não quis crescer muito. Mas todas estavam com espaçamento entre as outras. Olha aqui, esse espaçamento eu deixei em todos os vasos. E olha só o quanto cresceu. Aqui quanto cresceu, tudo foi se fechando. E aqui quase não passa ventilação. Então, por um exemplo, se essa planta fungar, rapidamente os esporos do fungo dessa planta vai passar para essa, que foi o caso daqui, né? A Franklin. A Franklin estava desse lado, rapidamente passou para a Chloe. A Chloe se recuperou, a Franklin ainda está cheia de fungos, então eu tinha que tirar ela dessa banca para ela não continuar passando. Senão as minhas matrizes vão ficar todas fungadas, né? Outra lindona que tá aqui, gente, é a Purple Haze. Olha o tamanho disso aqui, ela tá numa cuia 21, mas eu vou plantar ela no jardim, porque ela tá imensa, nem cabe na tela do celular. E aqui também é uma Purple Haze, olha que linda. Elas vão pro meu jardim. Aqui é uma Leipziger Liebe. Esses dias ela tava naquela ponta pra lá
e tava pegando mais sol. Ela tava bem com as bordas bem vermelhas e as carúnculas bem vermelhas também. Mas com uma semana de dias nublados, olha como ela ficou toda verdinha. Não vejo a hora que essas plantinhas fiquem coloridas novamente, né? E também que eu faça a cobertura aqui para diminuindo a intensidade de chuva, já, né, que elas vão ficar cobertas, vão receber menos água da chuva, elas já vão ficar mais estressadas. E depois também, tanto com o plástico, vai difundir mais a luz aqui e essas plantas tendem a ficar mais coloridas, né? Eu vou continuar usando o Sombrite, né? Eu utilizo o Sombrite 50% e o plástico em cima vai difundir mais a luz, mas o Sombrite vai proteger para não queimar. Agora vamos dar uma olhadinha nas outras bancas, como estão as plantinhas. Nessa banca aqui, pessoal, são as mudas de vendas. Essas não são matrizes, né? São mudinhas de vendas que vão para o próximo catálogo, que vai ser provavelmente na próxima semana. Se na próxima semana tiver muito chuvoso e essas plantas ainda estiverem muito verdonas, eu vou pular mais uma semana, recolher elas para dentro da estufa, né? Para elas ficarem um pouco mais coloridas. E vou pular a semana que vem sem álbum, aí será na próxima. Agora, se o solzinho, né, que hoje tá bonitinho, ele permanecer, até segunda-feira essas plantinhas já vão estar mais coloridas e aí semana que vem vamos ter álbum de novo. Esse mês vai ter álbum praticamente toda semana, né? Até o último envio, que vai ser no dia 1º de dezembro. Depois eu só volto com os envios no começo do ano que vem. Agora eu dou uma parada por conta dos envios que atrasam muito no período de festas, né? As transportadoras param e também as que continuam trabalhando têm muita entrega, né? Muita demanda de entrega para fazer e acaba atrasando e não é legal as plantinhas passarem de 8 dias na caixinha, né? 8 dias já é muito, né? O legal mesmo é quando chega aí no máximo em 6, mas até 8 elas chegam bem. Então, como não é legal, sempre no final do ano eu faço essa pausa nas vendas, nos envios, né? E depois eu retorno no início do ano que vem. Então, essa bancada aqui vai ser a bancada de gibifloras que vai estar no próximo álbum, que será ou na próxima semana, ou pulando essa na outra, né? Vai depender aí do tempo. E, pessoal, podem ver que essas mudas estão todas maiores que o vaso 11, né? Elas estão plantadas em vaso 11 e estão bem maiores. Aqui tá parecendo um verdadeiro pé de alface, uma plantação de alface. Porém, elas vão ser vendidas com um preço de vaso 11 normalmente, tá? Eu não vou fazer replante delas, então elas vão continuar assim. Tem várias plantinhas legais aqui no meio. Eu preciso fazer a seleção, separar as que estão no tamanho bom e as que não estão extremamente estioladas, né? Aqui, por exemplo, tem uma Dakota que está extremamente estiolada. Essa daqui é uma plantinha que eu já não coloco em álbum, tá? Ó, ela tá muito, muito estiolada. É legal para quem quer reproduzir, né? Para quem quer fazer muda. Eu adoro comprar planta assim. Mas já não é muito legal pra gente fazer o álbum. Ela fica até desengonçada na foto, né? Então essa daqui é uma plantinha que passa por corte primeiro, para depois ela se adaptar de novo, ficar mais estressada e assim vai para venda. O padrão das plantas que eu gosto de utilizar é assim, tá? Ela fechadinha, olha lá, ela tem um pequeno caulezinho, mas ela ainda tá fechadinha. Esse é o padrãozinho que eu gosto de utilizar. Aqui é uma fileira só de Alimoncherry, elas estão todas com carúnculas já também, mas estão bem verdinhas, gente, por conta da chuva e da falta de sol, e eu gosto quando elas estão com as bordinhas bem coloridas para fazer foto. Por isso eu preciso esperar o solzinho voltar de verdade, né? Tem que ficar aí pelo menos uns 3 dias de sol direto para elas ficarem mais coloridinhas. E ainda é pouco, viu? Aqui tem uma mudinha de Ares, ó, ela é bem roxinha, ó como ela tá verdinha. Então tem que esperar elas ficar mais coloridinhas. Desse lado aqui também são mudas de venda que vão estar, né, nos próximos álbuns. Deste lado da banca, olha, gente, essa daqui também é uma Dakota, aqui já tem carúncula. Essa eu nem sei quem que é, olha o tamanho dessa planta. Então todas elas cresceram muito, todas elas estavam pequeninas aqui nessa banca, tinha um espaço entre elas. E olha o tamanho, quanto cresceu. É muito bom, né? Chuva é muito bom, mas em excesso para as plantas já não é muito legal. Desse lado aqui, para vocês terem uma ideia, são mudinhas que eu plantei há uns 25 dias, mais ou menos. Eu plantei elas todas nesse tamanho aqui, mais ou menos, nesse padrãozinho. E olha o tamanho que já tá isso aqui. Olha essa Fasson. Tamanho que tá a planta, mais verde, né, gente? São plantas que ficam bem coloridas e aqui elas estão extremamente verdes. E eu gosto de ver minhas plantinhas bem coloridinhas. Essa Bumps era minúscula quando eu coloquei aqui, olha que linda. E tá vindo toda cheia de carúncula. Aqui também tem bastante plantinhas legal, né, de muda, são plantinhas novas, novidades no meu cultivo, algumas. A maioria, né,
Mas essas ainda não vão ser vendidas esse ano. Essas elas vão só no ano que vem, quando elas estiverem bem adaptadas, bem estressadinhas, né? E se necessário, elas passam por mais um corte ainda, para depois sim elas irem para venda, porque aqui são plantas extremamente pernudas, olha. Eu acredito, gente, que depois que eu cobrir aqui para cultivar essas mudas, vai ficar bem melhor para mim, que elas vão estiolar menos, né? Porque agora a gente vai entrar no período de chuva mesmo. Se agora já tá assim, imagina em janeiro, né? Como não vai chover. Aqui desse lado também são todas mudas que vão estar nos próximos álbuns. Todas grandonas já, ó. Tudo passando pote 12. Olha essa cava de Tirrene, que coisa mais linda. Essa ainda eu vou pegar pra minha matriz, eu acho. Essa ou a outra que tem lá. Tem umas 3 desse mesmo padrão. Aqui a outra bancada de matrizes que tá a minha Catachantum, que eu quero mostrar pra vocês. E aqui tá a Catachantum. Ela tá com um furo na folha, eu não sei o que fez isso, mas olha quanta carúncula, gente, que coisa mais linda. Ela tá com um furinho na folha, eu não sei se foi bichinho ou alguma coisa que furou a folhinha dela, mas olha quanta carúncula. E ela tava bem na ponta da banca, aonde eu não alcanço, então eu quase não via ela, eu quase não venho nesse final da banca aqui. Aí hoje, limpando, né, comecei a tirar as folhas para fazer a aplicação do fungicida depois. E peguei ela na mão e vi, eu falei, nossa, ela tá muito, muito linda mesmo. Graças a Deus, ela se encheu de carúncula. Eu duvidava que a minha ia da carúncula. Eu tenho ela há muito tempo, então já tava criando dúvidas. A Quindine, gente, olha isso. Quanta carúncula que tá vindo. E essa Tumor-Rolande também tá enorme, linda, linda. Lorelai também, bem verde. Ai, gente, eu falo que ela tá verde assim, é que eu gosto das minhas plantas bem coloridas. Elas começam a ficar verde assim, fica meio sem graça pra mim. Sei lá, eu gosto de vê-las bem coloridinhas, bem vermelhas, bem rosadinhas. Quando elas ficam verdes, não é o natural delas, né? Aqui a Jane Naylor tá bem roxinha, essa ainda tá bonitinha. A Coparruy, ó, tá até estribuchada. Olha a situação dessa Coparruy, com excesso de nitrogênio, com falta de sol. Agora eu vou mostrar uma Coparruy bem estressadinha aqui para vocês verem. E ela também estava bem vermelha e agora tá ficando já, olha que dó, já começou a ficar verde. Ela tava tão vermelhinha, tava linda. E já começou a ficar verde. As duas, olha. Eu acho que as únicas que ficaram vermelhas foram as que eu vendi no álbum de corte. Porque essas daqui que eu mantive sem fazer o corte, já começaram a ficar verde. Ah, Delfinus, vindo carúncula também, olha aqui. Delfinus é outra planta que eu duvidava que dava carúncula. Aqui, ó, a caranculinha vindo. Que bom. As Tumor-Rolande também, essas daqui dificilmente perde carúncula, né? Ela perde a cor, mas não perde as carúnculas. Agora eu vou entrar lá na estufa e procurar os meus produtos, tá? A minha bombinha, que eu vou fazer a aplicação com vocês com a bombinha pequena. Eu utilizo a de 20 litros, mas hoje eu vou utilizar a pequena para mostrar para vocês a dosagem que eu utilizo, caso vocês também forem utilizar aí e quiserem saber a dosagem segura para estar usando para fazer a aplicação e a forma que eu faço, tá bom? Pessoal, eu já tô aqui na mesa com tudo que a gente vai utilizar, tá? E com os produtinhos também, que eu vou falar um pouco mais sobre cada um deles com vocês. Pessoal, eu vou falar o que eu sei baseado no meu cultivo, tá? Nas minhas experiências com o produto. Se vocês quiserem saber mais aprofundadamente sobre as especificações de cada um deles, vocês podem estar pesquisando no Google, tá? É só você digitar a bula de certo produto que você vai encontrar tudo certinho lá, tem tudo escrito, tá? Eu sou meio leiga nesse assunto, tá? Sobre especificações dos produtos e tal. O que eu sei é o necessário para o meu cultivo aqui, tá bom? E é sobre isso que eu vou estar falando com vocês. E é isso que eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu vou começar pela terra de diatomáceas, tá? Eu utilizo a terra de diatomáceas nas minhas plantas. Também tenho tentado fazer a aplicação dela pelo menos uma vez por semana, tá bom? Hoje o nosso assunto é sobre os fungos. Eu até trouxe algumas plantinhas aqui para dentro para estar fazendo a explicação para vocês e mostrando para vocês diferenciarem cada tipo de problema na sua plantinha aí. Já já eu mostro. Então o nosso assunto hoje é mais sobre os fungos. Porém, a terra de diatomácea, ela não é um fungicida, tá bom? Ela não é... A principal eficácia dela não é contra fungos. Ela te auxilia, tá bom? E também a aplicação dela tem que ser constante. Mas dizer que ela vai matar o seu fungo, que ela vai salvar a sua planta que está quase morrendo, ela pode até te auxiliar. Mas matar fungos ela não mata. Primeiro, terra de diatomácea, ela funciona seca, tá? Quando ela tá seca.
A gente até dilui ela, faz aplicação, ela fica molhada, depois ela atua quando ela está seca. Ela é mais eficaz contra insetos, tá bom? Porque ela desidrata os insetos ali, ela tem a silica, né, que é o componente principal dela, que desidrata os insetos até a morte e previne a sua plantinha de ser atacada por gnates, por cochonilhas, por esses tipos de bichinhos. Ela pode te auxiliar nos fungos, porque matando esses insetos, não vai ter insetos circulando nas suas plantas e eles não vão transmitir fungo de uma planta para a outra, tá? Dessa forma, ela pode auxiliar nos fungos. Por um exemplo, a gente está com uma infestação de olho negro nas nossas plantinhas. E tem também alguns insetos andando por ela. Até mesmo a joaninha, tá, gente? Qualquer insetinho que está ali na sua planta, se a sua planta está com infestação, por exemplo, tem uma planta fungada no meio das outras lá na sua bancada. Um inseto pousa naquela, ele pousa na outra e pousa na outra e ele vai espalhando os esporos do fungo da planta, que ele se contaminou ali primeiro. Dessa forma ele espalha fungo, tá? Mas, gente, isso daí o vento também faz, tá bom? Se for por isso, não vamos matar as joaninhas, mas também tem as cochonilhas, tem vários insetos que acabam com nossas plantas, lagartas, meu Deus. E então ela é mais eficaz contra insetos, mosquitos do fungo Gnathis, tá? A lava do fungo Gnathis eu não tenho certeza, eu não estudei sobre isso, porque quando eu tive problema com fungo Gnathis eu fui direto no inseticida, tá? O primeiro eu queimei todas as minhas matrizes, nossa, foi um horror, não deu certo, mas não matou o mosquito e matou as plantas, tá? E depois disso, a infestação continuou, as plantas queimadas, mosquito voando, larva comendo raiz. Foi então que, estudando mais e me orientando mais, eu cheguei até o produto certo. E graças a Deus eu controlei essa praga, que é uma bendita de uma praga no meu cultivo. Foi uma praga mesmo. Eu tive esse problema com Gnathis. Mas isso é assunto para outro vídeo, também é um assunto bem complexo. Ele também dá fungos, né? A gente sabe que ali as larvinhas comem as raízes das plantas, ali abre um ferimento e entra fungo, e aí dá a famosa podridão de caule que a gente conhece, que acaba, definha nossas plantas, né? Eu tenho até uma cabeça de refúgio cinza aqui, ó. Fazendo lá minha vistoria nas bancadas, eu salvei essa planta, eu percebi que o caule dela estava apodrecendo e o podridão estava quase entrando já na cabeça principal. Ele estava um caule bem longo e estava pela metade bem preto. Eu cortei e salvei a cabeça. Ela está aqui cicatrizando, já tem uns 10 dias mais ou menos disso, mas essa planta eu salvei. Não sei se foi o fungo Gnathis, mas foi um problema de raiz, tá? Então, do Gnathis é um assunto mais delicado e mais complexo ali, que você tem que... são vários fatores, você nunca acaba com ele de vez, né? São hábitos que a gente tem que tomar também no cultivo para prevenir a entrada desses benditos mosquitos. Então é um assunto para um outro vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre essa bendita, essa praguinha, e saber os produtos que eu utilizei, que é o que me ajudou e tem me ajudado até hoje, porque o Gnathis você não acaba com ele nunca. Eu acho que não acaba nunca. Você controla aquela população e para de perder suas plantas. Mas acabar com ele não, vira e mexe, você vai estar vendo um ou outro por aí. Então, se vocês quiserem saber mais sobre os fungos Gnathis, daí vocês deixam no comentário e a gente prepara um vídeo só para isso. Mas hoje o assunto é fungos, né? Então, falando sobre a terra de diatomácea, ela vai ser eficaz contra insetos, tá bom? Ela não mata o fungo. Eu trouxe uma planta aqui que tá com... Eu trouxe alguns exemplos. Essa daqui é uma gibiflora, Echeveria gibiflora verruga. Vocês podem ver que ela tá com uma pinta de olho negro bem viva aqui. E já tá querendo sair nos outros lugares também. Então isso daqui é a pinta de olho negro. Pode ver que ela chega a atravessar a folha, ela come mesmo, sabe? Eu sempre falo, derrete a planta. O olho negro derrete a planta. Essa pinta está viva, aqui tem esporos de fungo que está transmitindo para outras plantas. Então a gente utiliza o produto, mata a pinta, mata os esporos, salvando essa planta desse fungo aumentar e acabar definhando ela, né? Do jeito que ela tá aqui, se continuar nesse clima, o solzinho ardido que vem, sabe aquele solzinho bem ardido que vem depois daquela chuva bem forte? E de repente esse solzinho já some, já começa a garoar de novo. É o ambiente propício, o fungo adora, é a época que ele mais aparece. E a gente que cultiva planta no tempo, sofre muito com isso nessa época, tá bom? Então, se eu deixar ela dessa forma, ela continuar no tempo, agora tá um sol, daqui a pouco vem chuva, ela vai se derreter e logo eu tenho que vir aqui mostrar pra vocês só o vaso vazio, porque a planta derrete literalmente, tá? Fungo acaba com a planta, por isso que a gente tem que matar assim que a gente vê nos primeiros, os primeiros sintomas.
Foram poucas plantinhas que eu encontrei no meu cultivo com problema para mostrar para vocês, graças a Deus, e muito trabalho também, né, gente, muito esforço, e tá ali o tempo todo, a gente tem que estar vistoriando planta por planta, sempre fazendo limpeza por baixo, porque muitas vezes o fungo ele vem de baixo das folhinhas secas, que depois que chove, aquela folhinha, ela mofa. Aquele mofo vira o fungo infecta a folha e aí acaba espalhando para todo mundo. Então, manter vaso sempre limpo, arejado, o substrato drenante, gente, muito importante, que a água entre e sai, ó. Esse vaso é super molhado, mas tá levinho, porque é um substrato com bastante carvão, bem drenante, né? A minha terra ela não é muito de massa, sabe? É uma terra mais solta. Então a água ela entra e sai, não compacta meu substrato. E então temos ali ventilação nas raízes, porém as folhas elas estão com pinta. E a gente vai tratar isso hoje. E eu achei essa daqui lá com esse problema e mais algumas com outros tipos de problemas para mim mostrar para vocês fazerem a diferença e saberem o que é fungo, o que é ácaro, tá bom? Então a terra de diatomácea, por um exemplo, né? Digamos que eu tenho essa plantinha no tempo, mas eu também tenho uma estufa e eu posso guardar essa planta até ela sarar dentro da estufa. Eu posso pegar a terra de diatomáceas purinha do jeito que ela tá aqui. Pessoal, sobre marca, tá? Eu não sei dizer muito bem pra vocês, porque eu não testei muitas outras marcas. Eu só usei até hoje essa marca, tá? Ela é da Diatomax, muita gente já conhece, essa marca é bem conhecida da terra de diatomáceas. E também uma outra marca que eu não consigo me lembrar o nome aqui agora, ainda bem que eu não lembrei, senão a gente vai falar mal, mas eu não gostei daquela terra, tá bom? Eu não gostei. Quando eu fiz a diluição dela, eu percebi que ela tem muita impureza. A terra de diatomácea, ela é normal, ela fica um pó no fundo, né? Mas aquela outra ficou um pó cinza, parecia cimento, sabe? Bem diferente dessa daqui. Eu não gostei nem um pouco e eu comprei uma vez só e não utilizei mais, não... Eu dei fim, nem sei se eu usei tudo, eu devo ter misturado no substrato do jardim, se eu não me engano. Mas eu dei fim. Aí agora eu só compro essa daqui, tá bom? Pra mim ela é boa, pra o que eu uso ela é boa, tá bom? Então eu posso pegar, por exemplo, eu tô com esse olho negro aqui, eu posso pegar a terra de diatomáceas e vir e colocar bem nessa ferida aberta, tá? E primeiro eu posso borrifar, tá? Aí como que a gente faz? Terra de diatomáceas, você tá com problema de fungo de olho negro? Tava até esquecendo. Tava esquecendo de mostrar ela diluída primeiro. Você vai pegar 2 colheres de sopa bem cheia, assim ó, bem cheia mesmo, e vai diluir na sua água, vai diluir, mexer, e depois você vai pôr no seu borrifador. Uma diquinha, se você tiver uma peneira bem fininha, pode passar ela primeiro, porque ele entope borrifador, ele adora entupir borrifador. E por isso eu tenho até preguiça de aplicar a terra de diatomácea muitas vezes por conta disso, ele entope demais o borrifador. Porque ela tem mesmo esse pozinho, é normal dela. Aí você vai pegar, vai diluir, vai pôr aqui, você vai ter que dar seus pulos para desentupir seu borrifador, peneirar. Eu já tentei passar até no filtro de papel, com a café, para ver se melhorava. Mas fica 2 anos ali e não passa no coador de café. Aí o que tem que fazer também, que é legal, é você esperar ele decantar. Você coloca, você fez a mistura aqui, a calda a gente fala, né? Você fez sua calda, eu não vou diluir agora, que eu tô guardando essa água aqui pra mim diluir o fungicida, que é o que eu realmente vou borrifar nas plantas junto com vocês, tá? Mas é que a terra de diatomáceas não tem segredo, tá bom? Aí você vai pegar, vai diluir aqui, você pode colocar todo o seu 1 litro de água aqui, coloca as 2 colheres bem cheias, pode pôr até 3, tá? A terra de diatomácea não faz mal para suas plantas, nem para você, tá? Aí você vai colocar as 3 colheres, 2 colheres bem cheias para 1 litro de água, vai mexer. Você vai esperar alguns minutinhos, você vai perceber que ele vai decantar e vai assentar aquele pozinho embaixo. Vai ficar só uma aguinha branca. Você pode pegar aquela aguinha e pôr no seu borrifador e aplicar só aquela aguinha e deixar aquilo no fundo. Aí não vai entupir seu borrifador, tá? E outra forma legal também é, por exemplo, choveu bastante essa noite e as folhas estão todas molhadas agora de manhã. Aí o que você vai fazer? Ou choveu durante o dia, final da tarde parou de chover, as folhas estão bem molhadas, a planta está bem molhada. Você vai pegar uma peneira e vai colocar aqui na peneira o pozinho, vai colocando e vai peneirando em cima da sua planta. Como ela já está molhada, o pozinho vai se fixar nela. Só que, gente, se chover depois disso, vai perder todo o produto, tá? Aconteceu isso já essa semana comigo, apliquei o produto, veio chuva depois e assim a gente vai se virando, né? Precisa. Aí você pode fazer assim também, é uma forma de prevenir, muito mais fácil também do que borrifar, que não entope nada.
E aí o que acontece? Ela vai curar essa pinta, mas você falou que ela não mata fungo. Ela não mata fungo, mas como ela é um produto que ela tem o poder secativo, ela vai secar essa pinta, ela vai tratar essa planta de fora para dentro, tá? Ela vai tratar a ferida ali, é como se fosse um curativo mesmo. Vai tratar a ferida, mas ela não vai agir na planta sistemicamente, ela não vai agir lá dentro da planta e evitar de sair novos fungos. Por exemplo, essas folhas que estão querendo soltar fungo, mesmo eu tendo aplicado a terra de diatomácea, peneirado, essa folha está querendo brotar fungo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá com a ponta amarela e a gente vê que aqui já vai sair olho negro, ó. Aqui tá amarelo. Então essas duas folhas aqui, elas vão fungar. A mesma pinta que tá aqui vai sair aqui ainda, tá na cara. Isso aí estoura da noite pro dia. De hoje pra amanhã você vê entrar o olho negro. Aí o que acontece? A terra de diatomácea, ela não vai agir lá dentro. Ela vai secar uma ferida que está no vivo ali, entendeu? É a mesma coisa que você jogar terra na poça d'água. Você vai secar ali aquele lugar. Mas de dentro pra fora ela não vai agir. O que ela faz? Porque que eu mesmo assim eu aplico pelo menos uma vez por semana nas plantas? Porque ela tem alguns nutrientes na composição dela que auxiliam a minha planta a ficar forte. Ela vai auxiliar a minha planta a absorver melhor a luz do sol, né? Ela atua na fotossíntese da planta. E o sol a gente sabe que é essencial para manter nossas folhas durinhas, né? No entanto, que quando tá chovendo muito, elas ficam molém. E aí a praga entra com tudo, né? Quando ela tá assim, os fungos. Aí, por exemplo, eu estou utilizando a terra de diatomácea toda semana já há uns 5 meses. A minha planta já está forte, ela absorveu vários nutrientes que a terra de diatomácea proporciona e ela está bem robusta. O que ela faz? Ela tem uma barreira própria, né, natural dela, que ela adquiriu por conta dos nutrientes que isso aqui fornece. Então ela não vai pegar pragas porque ela está uma planta forte e resistente, porque a terra de diatomácea me ajudou. Então é nesse aspecto que ela me ajuda. Por isso eu continuo utilizando a terra de diatomáceas pelo menos uma vez por semana no meu cultivo. E também, pessoal, dentro da estufa eu tenho pouquíssimo caso de plantas fungadas. E eu não gosto de aplicar os defensivos sistêmicos dentro da estufa. Por quê? Dentro da estufa são minhas suculentinhas compactas, meus tesourinhos, né? E elas, a maioria tem pruína, colorações lindas, né? As cor-de-rosa, tem tudo que é cor. Aí elas estão lindas lá, eu vou e aplico o meu sistêmico. Aqui dentro não chove, eu faço só as regas com a mangueira e ainda com água bem mansinha para não estragar a beleza ali, né? O aspecto das minhas plantas. Se eu aplicar o cercobim, por um exemplo, nelas, elas vão ficar todas brancas e manchadas. E vai demorar horrores para aquelas manchas saírem das folhas, porque aqui dentro não chove. Não é como a gibiflora que tem folha lisa e tá no tempo e as águas da chuva vai ali e vai lavar elas. E até mesmo quando não chove, a gibiflora a gente rega com mais intensidade dentro da estufa também. E ela tem as folhas da gibiflora são diferentes das suculentas compactas. Ela não tarraca o produto, ela é lavável, digamos assim, né? Porque as folhas não têm aquela pruína que tem nas compactas, na maioria das compactas. Então aqui dentro eu já gosto de utilizar só a terra de diatomácea, a não ser que eu perceba que tem uma planta, que nem uma que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, aquela dali, ela tá com vários probleminhas ali, eu vou ter que observar e ver o que é e mostrar pra vocês. Ela é uma compacta, ela eu vou tratar com o sistêmico, porque eu percebi que a doença tá vindo de dentro pra fora, sabe? Então não é uma prevenção ali, já é pra curar mesmo, aí sim eu tenho que entrar com aquele produto. Mas dentro da estufa a gente tem que cuidar mais, eu não posso deixar entrar pragas de olho negro e podridão, porque aqui dentro tá a maior parte da minha produção, né? As minhas suculentas de vendas, as minhas matrizes, meus berçários. Então aqui dentro eu gosto de usar mais a terra de diatomácea, mas quando tem um foco de uma praga ali, aí a gente tem que entrar com um sistêmico. Então aqui dentro eu aplico a terra de diatomáceas, lá fora eu aplico também, mas não para prevenir, mas é para deixar minha planta mais robusta, tá? Ela ajuda muito na coloração também. E aqui é onde a gente passou, então ela vai secar essa ferida, mas ela não vai prevenir de brotar em outros lugares, tá bom? Porque ela não age de dentro para fora, ela seca ali o local, um poder curativo, mas só de secar a ferida. E a terra de diatomácea também é muito boa para ácaro, tá? Porque o ácaro também é um insetinho microscópico ali e ela também mata ele, tá? Apesar de que aqui no meu cultivo, até para ácaro, eu utilizo produto sistêmico.
Então, sobre a terra de atomácia, eu expliquei, esse é o meu uso, essa é a função dela aqui. Não é para matar fungo e não é, por exemplo, tá, minhas plantas tá tudo fungada, eu vou usar a terra de atomácia e vai salvar. Não vai não. A não ser que você já venha usando sua terra de atomácia faz tempo, suas plantas tão fortes, elas não vão pegar fungo porque estão resistentes, mas curar o seu fungo só porque você borrifou terra de atomácia, ela não vai, tá bom? E também, pessoal, por exemplo, do jeito que ela tá aqui, eu apliquei para sarar essa ferida. Se eu levar ela pro tempo chover de noite, essa ferida aqui, ela vai entrar água, vai ficar mole e vai continuar viva ali, definhando a minha planta. Então, ela tem que ficar guardadinha aqui dentro da estufa, até ela se recuperar 100% para depois eu devolver no tempo, tá? Mas para os outros requisitos, a terra de atomácia é muito boa. Já falei demais dela, agora vamos pular para outro. Então, aqui é o fungo do olho negro. Tá? Eu já mostrei pra vocês, agora ele tá branquinho, tampadinho, mas aquele era o fungo olho negro. Agora, o produto que eu utilizo, que realmente seca os fungos do dia pra noite no meu cultivo, é o famoso Cercobin, um deles, tá? Então, pessoal, esse daqui é um dos que eu utilizo, tá? O Cercobin é um dos que eu utilizo. Eu não utilizo a vida inteira sempre só o mesmo fungicida. Por quê? Porque a planta e as pragas, aliás, elas ganham resistência do produto, se você insistir só nesse produto o tempo todo e por um longo período ir aplicando só ele, tá bom? Então, o Cercobin, o que eu tô fazendo agora, o que eu faço? Eu comecei a fazer a aplicação uma vez por semana, até quando não estava chovendo tanto, eu acho que eu fiquei uns 2 meses e meio, 3 meses sem aplicar fungicida nas minhas plantas nenhuma vez, tá? Não fiz nenhuma aplicação, porque na época do período seco, não chove, né? Então as plantas ficam bem, elas não fungam tão à toa. E principalmente por estarem bem adubadas, né? Bem fortes, tinha bastante sol. Então não tinha problemas de fungo e não estava aplicando nem por prevenção, até para elas respirarem. Agora começou a chover, já começa a aparecer um ou outro, então a gente já aplica para prevenir. Eu tô na 3ª semana de aplicação do Cercobin. Quando chegar na 4ª semana eu não vou aplicar o Cercobin. Na 4ª semana já vai ser... Na 4ª semana não, na 4ª semana ainda é o Cercobin. Porque eu tenho que fazer essa prevenção até o período de chuva acabar, tá? Até eu perceber que as chuvas diminuíram e parou de aparecer planta com fungo no meu cultivo. Se parar antes de parar as chuvas, se por exemplo, choveu a semana inteira, mas não tem nenhuma pinta, não tem nenhuma planta funguenta ali no meio, não precisa aplicar nessa semana, pula ela, aplica a cada 15 dias daí. Mas no meu caso aqui, como tá chovendo bastante, as plantas não tem nada de cobertura, geralmente até janeiro eu tô aplicando uma vez por semana nas plantas, tá? Já para prevenir mesmo. Até porque é um rodízio, né, gente? Aqui entra e sai planta todo mês. Por exemplo, eu tenho as mudas, desde os caules até as plantas de venda. Então, eu vendo aquela, mas já entra um lote novo. Então, é um rodízio que está fazendo, as plantas vão indo, mas as que vão entrando precisam receber os produtos. E tem as matrizes que também recebem o produto toda semana, mesmo estando aqui comigo sem, né, sempre. Aí, como eu utilizo o Cercobin? É diluído na água também, tá? Ele vem granulado. Onde eu adquiro? Pessoal, a terra de atomácia você encontra fácil no Mercado Livre, né, na Shopee. Já isso daqui você só consegue comprar com receita nas lojas agrícolas. Mas então por que você está falando se você sabe que a maioria das pessoas não vai ter acesso a esse produto? Pessoal, porque eu estou compartilhando o que dá certo para mim aqui no meu cultivo, tá bom? É de todo o meu coração que eu quero compartilhar com vocês o que dá certo para você também cuidar da sua plantinha aí. E também, pessoal, eu não tinha receita, eu não conseguia comprar. O que eu fazia? A gente vai perguntando, vai interagindo com outras pessoas. A gente sempre conhece alguém que utiliza, que consegue comprar, ou a gente conhece alguém que conhece um outro alguém que consegue comprar. E aí a gente conversa com essa pessoa, né? Faz o famoso network da vida. Conversa com essa pessoa pode te indicar, essa pessoa pode usar, comprar com a receita dela para você na loja agrícola, tá? Eu já vi também, gente, mas nunca comprei, na Shopee, se eu não me engano, o pessoal vendendo esse produto fracionado em tubetes, tá? A quantidade que a gente utiliza é bem pouquinha. Então, vale a pena para quem tem pouca planta, comprar os tubetinhos, se encontrar, tá? Às vezes vai estar escrito com algum outro nome, não vai estar escrito certamente Cercobin, mas daí você vai lá e lê na descrição, ou ver comentário do pessoal comprando, né? Ou ver uma foto do lado desse pacote, é porque é esse daqui, tá? Porque não pode, né, gente? Eu não vendo produto fracionado porque, Deus me livre, não precisa nem explicar, né? Não tem como, a gente não pode enviar um produto fracionado sem licença para isso, sem a pessoa ter receita, né? Mas tem gente que vende, então é uma luz se você quiser procurar na Shopee e pode encontrar.
E também perguntar para as pessoas, quem trabalha na roça, quem mora no sítio, tem mais facilidade, o pessoal da lavoura utiliza, né? E você conversa, você conhece a pessoa, eles podem te ajudar, ou vendem para você fracionado, ou compram um pacote para você utilizar. E também, pessoal, é de qualquer jeito que a gente passa? Não, eu tô sem luvas, mas tem que usar, tá? Tem que usar porque a nossa pele, ela absorve, é um produto químico que pode agredir a nossa saúde. A terra de atomácia eu sinto que ela resseca a mão, tá? Mas ela não faz mal, mas ela resseca a mão. É porque ela tem o poder secativo, né? Então ela seca o nosso olhinho da mão. Agora o produto, eu devia estar de luvas para preparar. Mas por que eu não tô usando? Também porque acabou as minhas luvas aqui, tá? Eu compro tudo pela internet, a maioria das minhas coisas, então ela ainda não chegou, vai chegar junto com meus adubos. E eu queria gravar o vídeo hoje, porque talvez não seja só na minha região, que a gente tá com tanta chuva e olho negro, né? Então eu queria gravar o vídeo hoje e vai sem luvas mesmo. E eu não uso, gente, porque eu não consigo, me sufoca, mas se você puder, utilize máscara também para você não inalar, tá bom? E então, pessoal, daí... até a quarta aplicação será esse produto. Tava falando, acho que eu não terminei depois. Depois eu já vou parar com o Cercobin, vou ficar ali cerca de 2 meses mais ou menos sem utilizar o Cercobin para minhas plantas esquecerem do Cercobin, né? E não se acostumarem ali, as pragas não se acostumar com ele. Talvez até janeiro eu já não esteja nem usando mais o Cercobin. O outro que eu utilizo é esse daqui, ele é líquido, tá? É o Amistar Top. Esse daqui, ele tem o preço um pouco mais salgado que o Cercobin, o rendimento dele também é um pouco menor, porque o vidro é pequeno, né? Eu acho que essa garrafinha custa 180 de 250 ml e ele se chama Amistar Top. Sobre os efeitos dele, para mim ele faz os mesmos efeitos do Cercobin, porém eles têm composições diferentes, o que não vai deixar a praga se acostumar, né? Aí esse daqui, pessoal, se você tiver e for utilizar, ou se você for comprar, tá, para fazer o rodízio também nas suas plantas, é meio ml para 1 litro de água, tá bom? Na bomba de 20 litros eu utilizo 10 ml. Já volto para falar sobre o Cercobin, a dosagem dele, tá? Então, para 1 litro de água seria meio ml. Porém, o nosso borrifador, ele é de 500 ml, então a gente vai utilizar metade da dose de meio ml, tá? Porque ele é bem concentrado, até por isso o vidrinho dele é pequeno, mas ele tem um rendimento razoável, né, em comparação ao preço e a quantidade que vem na embalagem. Ele rende porque a dosagem é pequena, tá? Então uma garrafinha dessa aqui pra mim dá pra bastante tempo e olha que eu tenho bastante planta. Cada vez que eu vou pulverizar as minhas plantas, os fungicidas eu gasto 1,5 bomba para aplicar em toda a estufa, menos nas compactas, tá? Menos aqui dentro. No berçário eu aplico fungicida, eu só não aplico nos que estão no vaso, nas bancas. Nas minhas matrizes eu aplico também. E lá fora nas gibifloras. Aí vai 1,5 bomba, mas porque o meu bico da bomba de sulfatar, né, de pulverizar, a aplicação é em névoa, tá? Quanto mais fina for as gotinhas que você aplicar, melhor, meio em nuvem, sabe? Porque quando você lava a folha com o produto, não faz efeito como faz quando são micro gotinhas que penetram na planta. A planta não precisa ficar inteira branca, são gotinhas pequeninas que você aplica na sua planta e faz mais efeito, tem mais absorção. Então esse daqui é o que eu utilizo para fazer o rodízio, é Amistar Top, o nome dele. E o outro que daí eu vou utilizar depois que eu fazer um mês de aplicação desse daqui, o nome dele é Metiltiofan, tá? Ele também é um produto sistêmico, ele vem no pacote, em pó, igual o Cercobin. Eu gosto mais dele do que do Cercobin, mas a planta se acostuma, a gente tem que fazer o rodízio, né? Ele também é muito, muito bom para as plantas, mas eu não tenho ele aqui para mostrar o pacote de exemplo para vocês, mas o nome dele é Metiltiofan, tá? Ele é como se fosse um genérico do Cercobin. Eu descobri ele, eu até descobri ele porque quando eu fui comprar o Cercobin, numa das vezes que eu precisei, o agrônomo, né, que me atendeu na loja, ele não tinha o Cercobin e me explicou que o Metiltiofan, ele fazia o mesmo efeito do Cercobin, mas era bom que a planta não ia acostumar, já que eu estava aplicando só o Cercobin. Era bom fazer o rodízio com o Metiltiofan, tá? Eu posso misturar esses produtos no substrato? Ai, gente, eu acho que não faz sentido, não precisa, né? Que nem tem gente que gosta de misturar o enxofre no substrato, essas coisas que para proteger as raízes. Se você está utilizando um produto sistêmico, a sua planta vai absorver pelas folhas e vai fazer efeito nela inteira, desde o sistema radicular
até as folhas dela. Então é desperdício de produto, não são produtos baratos, é desperdício você misturar no substrato. Sem contar que no substrato você lavou, ele sai, né? Você molhou, ele sai. Principalmente quando o substrato da gente é bem drenante, né? Tudo que tiver em pó fino no seu substrato, a hora que você molha ele sai ali na água. Então não, para mim não faz sentido. Se você usa e dá certo, legal, né? Mas aqui eu acho sem sentido pro meu cultivo, tá bom? Então o que eu intercalo com Cercobil, Amistar Top e Metiltiofan. Metiltiofan eu uso a mesma dosagem do Cercobil, que é o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. O Cercobil, pessoal, ele é granulado, tá? Então é legal a gente ter um pouco de água na garrafinha e a outra parte no recipiente que você usa, a colher que você usa só pra isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai pegar copo aí não, tá? Aí o Cercobil, a dosagem que eu utilizo dele pra prevenção, tá? Quando a gente só quer prevenir, quando não tem esse olho, essa pinta negra viva, igual tá aqui, é de 1 grama para 1 litro de água. Ou seja, 20 gramas para uma bomba de 20 litros, que é uma colher cheia, mais ou menos dessa daqui que eu utilizo. Agora, como a gente vai utilizar nesse vidrinho e o que eu estou mostrando para vocês são pintas vivas, o fungo tá atacando, a gente quer curar, aí eu vou usar uma dosagem um pouquinho maior, tá bom? Aqui eu teria que usar meio grama para meio litro de água. Eu vou colocar 1 grama, como se fosse para 1 litro, para ficar um pouquinho mais forte, para secar essa planta rápido. E aí o que seria essa 1 grama, como a gente não vai medir na balança, né? Essa 1 grama vai ser só a pontinha da colher. Tá até ruim de pegar. A pontinha da colher vai ser minha 1 grama. Eu acho que aqui tem muito ainda, gente. Eu vou diminuir um pouquinho, ó. Vai ser isso daqui pra minha garrafinha de meio litro de água, tá? O Cercobil ele é granulado. Aí a gente vai pôr aqui e vai diluir, mexer bem até ele diluir bem, tá? Pode ver que a água na hora fica branquinha, né? Aí você vai mexer bem, 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 até perceber que não tem nada do granulo, né, de floquinhos na água, porque senão vai entupir o nosso borrifador e o produto não vai fazer efeito porque ele não se dissolveu por inteiro. Aqui, deixa eu ver, eu acho que diluiu bem. E aqui tem mais metade do vidrinho de água, quase metade, né? Aqui a gente vai completar. Ele fica com tom de leite desnatado, né? Bem ralo. Não fica aquele branco bem vivo. Agita bem. Use luvas, tá, gente? Use luvas. Se não for usar, lave bem as suas mãos depois. Pelo amor de Deus, não leve essa mão na boca, tá? Pessoal, ó, lembrando, só tô mostrando isso aqui pra vocês, porque da mesma forma que eu salvo minhas plantas aqui, eu quero compartilhar com vocês, que vocês possam salvar suas plantinhas também, tá bom? Eu sei que não é fácil adquirir o produto, não é mesmo, não é fácil mesmo, mas quem tem boca vai a Roma, já dizia minha avó. Se você conversar com as pessoas, né, você pode chegar até alguém que você conheça e possa te ajudar a adquirir o produto, tá bom? E aí aqui é simples, é só você vir e borrifar nas suas plantas. Não é muito, tá? Ó, garoinha. A planta vai ficar assim. Não sei se vai focar. O sol tá bem ardidinho, uma claridade aqui. Não sei se vai focar. Mas são leves gotinhas que ficam na planta. Então é só isso daqui. Eu não preciso lavar, eu não preciso vir aqui encher de produto só porque tem uma pinta de olho negro aqui. Não, só essa quantidade que eu apliquei. Só essa quantidade que eu apliquei já vai sarar a minha planta, já vai evitar de vir mais aqui. E aí, agora tá sol aqui, você vai aplicar aí com sol também? Não, pelo amor de Deus, nenhum produto a gente aplica com sol, nem a terra de diatomáceas, que não é para queimar a planta, a gente não aplica com o sol forte. Por quê? Quando você aplica, fica resíduos de água, ó, o que escorre para bem no miolinho da planta. Aí vai sair aquele sol bem ardido e vai cozinhar o miolinho da planta. Aí o que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, ó, com a sua planta. Tá vendo dentro desse miolinho? Eu trouxe essa planta aqui pra gente comparar e eu mostrar pra vocês o que a gente pode pensar que é fungo e talvez não seja, tá? Mas isso aqui pode virar um fungo também, porque é uma queimadura. Aqui o que aconteceu? Esse vaso tá bem na beiradinha da banca. Nessa beiradinha tava pegando sol forte.
Eu não sei se foi em algum dia de rega, de chuva provavelmente. Ai, eu até quebrei a folhinha no meio. De chuva provavelmente não foi, porque depois que começou a chover não deu sol mais não, tá? Hoje que tá saindo solzinho aqui. Então provavelmente foi alguma rega que eu fiz e ela ficou com água empoçada no miolinho dela. O que aconteceu? Durante o dia o sol ficou muito forte, aquela água que estava no miolinho esquentou. Então até a borda onde estava a água, ela fez essa queimadura na minha folha, ela cozinhou. Depois que essa água secou, ali onde ficou cozido virou uma ferida e secou e ficou dessa forma. Já do lado de cá, é uma queimadura virando já fungo. Isso aqui apodrece a folha também. Vocês estão vendo essas manchas aqui? Aqui também, pode ver que a folha ela tem formato de conchinha, provavelmente parou água, né? Como parou água aqui, esquentou, feriu a folha e o que aconteceu? Tá apodrecendo a folha, tá virando fungo. Essa folha eu não vou tentar nem salvar. Eu vou fazer a aplicação do produto nessa planta inteira, né? Pra salvar o nosso miolo. Mas essas folhas eu não vou tentar salvar porque ela tá mole, ó. Quando eu pego nela, dá pra sentir que tá mole. É um fungo, já virou realmente um fungo. Esse fungo pode caminhar pela folha e entrar na minha planta, tá? Ou ela pode terminar de apodrecer, cair aqui, ficar melada no meu vaso e espalhar esporos de fungos para outra planta. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, eu não arranco, tá? Quando você arranca, nós tá aqui com a mão cheia de esporo de fungo, porque nós tá mexendo com os fungos. Aí eu venho aqui, arranco, vai abrir uma ferida ali na minha planta. Esse esporo rapidamente vai entrar lá naquele machucado e a planta vai fungar o caule, né? Então não é só a aplicação do produto, é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer para prevenir as nossas plantas de pegar fungo. Aí o que eu vou fazer aqui é quebrar essa folha próximo, né, ao caule dela, até eliminar essa parte preta. E essa partinha que ficou aqui, ela vai secar por conta de se desprender da planta, tá? Aqui também eu faço a mesma coisa, ela vai ficar dessa forma. E aqui a gente vem e aplica o produto normalmente nela. Dou uma aplicadinha bem boa aqui nessas duas folhinhas para matar os esporos de fungo. E essas duas folhinhas a gente descarta. Antes de mexer com a outra planta, o ideal seria lavar a mão, né? Porque senão a gente vai levar fungo na outra planta lá. Mas eu tô sem água aqui para lavar a mão e até subir lá em cima eu vou dar só uma limpadinha. Então essa daqui era uma chantilly. Ela nem tá parecendo chantilly. Ela, além de estar estiolada, sem cor, ela está manchada de queimadura. Então aqui a gente poderia facilmente confundir, né, com fungo, porque também é preto, mas não é, tá? Então aqui era uma queimadura. Aqui, pessoal, é uma compacta que eu tenho. Vocês vê, geralmente as nossas folhas, elas secam de baixo para cima. Aqui tem folha secando no meio da planta. Isso aqui é um indicativo que essa planta tá com problema no meio do caminho dela, sabe? No meio do caule dela, ela não tá com problema, ela não tá só com problema sistêmico dela de fungo, ela tá com um problema no caule, provavelmente nas raízes, talvez. Então o que eu tenho que fazer, e isso aqui é fungo, tá, gente? É um tipo de fungo que dá no caule. Tem folha secando no meio, começando a secar, outra já seca. Aqui a solução para essa plantinha é só eu aplicar o produto, pode até combater um pouco, mas se ela tiver já com o fungo até uma altura do caule dela, ele pode continuar andando, subindo, apodrecendo embaixo, sabe? Então aqui a solução para ela é realmente cortar, tá bom? Você vem e corta, lá, dito e feito, gente. É dito e feito. Eu cortei, ó a cor que tá o miolo desse caule aqui, ó. Ó, isso aqui é podridão de caule, é um fungo que deu pelas raízes, subiu no caule e ele está subindo, subindo, subindo. E quando ele chegar no miolinho da planta, ela termina de apodrecer por inteira. Sabe aquelas plantas, você já deve ter achado na sua casa, quando do nada você vai ver, tá só uma sombra preta no vaso, porque ela melou inteirinha? Então, essa daqui provavelmente ia acontecer isso se eu não tivesse cortado a tempo. Aqui, aí que eu faço? Eu deixo assim? Não, eu vou continuar cortando até assim ver que sumiu. E aqui a gente vai removendo as folhas. Essa planta que eu tô mexendo com ela aqui, gente, é uma Golden Glow com pulidones. É uma hibridização que eu fiz aqui. Eu polinizei as duas e saiu essa daqui. Aqui, ó, mais um pique e ficou branquinho. A gente tirou todo o preto, ó. Aqui saiu branquinho e aqui é a parte que estava preto. E aqui você aplica o enxofre, né? Eu não sei onde tá o enxofre. Eu vou aplicar a terra de atomácia, tá? Você pode vir ou com a terra de atomácia ou com enxofre. Eu prefiro o enxofre para isso aqui. Sela esse corte e deixa isso aqui cicatrizar para plantar de novo. Então aqui nós tínhamos o fungo de caule, podridão de caule. Isso aqui eu descarto terra, eu descarto caule e lavo o vaso, tá?
É essencial lavar vaso, tá, gente? Essencial, porque ali dentro do vaso fica muita coisa ruim do substrato velho que passa para as plantas novas. Aqui tem uma outra plantinha. Isso daqui são fungos, tá? Essa é uma Echeveria camisole, ela é doida para fungar. Essa aqui tava lá no tempo, ela não tava aqui dentro, por isso que ela tá dessa forma, porque dentro da estufa elas não ficam assim. Então isso aqui é fungos, ó, várias folhinhas e ó, tá vendo essa folhinha bem preta que tá melada embaixo? Ela que tá transmitindo para todo mundo, ela tá cheia de fungo. A gente limpa, faz uma limpeza, se tiver uma pinça, pode usar a pinça, faz a limpeza em volta do vaso, tira as folhinhas ruins e aplica o produto. Tanto faz se é terra de datomácea que você vai estar usando ou se é o produto sistêmico, tá? Você limpa em volta para depois se aplicar nas suas plantas. Por um exemplo, essa camisole está toda fungada, eu não tenho produto sistêmico, mas eu quero salvar a minha planta. O que eu vou usar? Eu vou deixar ela morrer? Você pode borrifar a terra de datomácea da mesma forma que eu fiz aqui e deixar ela dentro da estufa, Ah, mas eu não tenho estufa. Você vai na sua varanda, você pega um cantinho aí que você tem na sua casa, coberto, e guarda ela. Tenta dar luz, né? Porque sol ele vai ser difícil num lugar coberto que não seja uma estufa. Mas que ela tenha pelo menos um pouco de luz, mas que não receba mais chuva. Até ela secar. Essas feridas elas vão se secar, tá? E aí, quando parar de chover, você devolve ela no tempo de novo. A terra de datomácea vai curar essas feridas que estão por fora. Como eu disse, não vai sarar de dentro para fora, mas o que está fora vai parar de transmitir, tá? E aí ela vai se recuperando sozinha. E, pessoal, a água oxigenada também. Eu estava esquecendo de falar sobre a água oxigenada. E eu nem trouxe ela aqui na mesa para a gente falar sobre ela. Mas ela também é uma opção muito boa, se você não tiver esse daqui, tá bom? Mas lembrando que a água oxigenada, assim como a terra de datomáceas, ela vai atuar por fora. Ela também não é um produto sistêmico, ela não vai te ajudar de dentro para fora, tá? Mas ela vai curar essas feridas que estão abertas. Ela vai te ajudar a desinfetar esses fungos e também vai matar esses fungos, tá? Vai matar os esporos igual esse daqui faz. Esse daqui também mata os esporos, mas ele age de dentro para fora. A água oxigenada vai agir fora, mas vai matar os esporos da planta. E do fungo, aliás, e não vai deixar transmitir para outras e vai secar. Ela também vai ter o poder secativo de secar e curar essas feridas que estão abertas. Mas aí o que você vai fazer? Você vai aplicar você vai aplicar água oxigenada hoje, vai devolver no tempo, ela vai chover de novo, daqui 3 dias você vem e aplica de novo, tá? A água oxigenada, você tem que fazer a aplicação mais vezes para ela fazer efeito, porque ela não fixa na folha, lavou, sai, tá? Então, é igual um machucadinho, todo dia você vai ter que estar passando ali a água oxigenada. No caso das plantas, cada 3 dias. Aí você vai utilizar 4 colheres de sopa para 1 litro de água oxigenada, volume 10, tá bom? Aí também vai te ajudar, é uma opção se você não conseguir comprar o produto sistêmico, tá bom? Mas também lembrando que se você aplicar hoje, levar ela já de volta para a chuva, o efeito vai ser bem passageiro, tá? Ela não vai agir muito. Até esse produto aqui, quando eu faço a aplicação, ele tem que ficar pelo menos 12 horas sem receber chuva, para ele ter uma eficácia. O ideal é 24 horas sem chuva, mas 12 horas já ajuda, né? Ainda mais chovendo todo dia assim. O que a gente está tendo mesmo é no máximo 12 horas sem água aqui. Então, aí você vai aplicar esse produto e vai deixar essa planta sem receber chuva. Agora, não tem o que fazer. Chove, por exemplo, se chover hoje, eu vou aplicar. Agora eu tô fazendo só demonstração para vocês, mas à tardezinha eu vou aplicar nas minhas plantas e pode ser que chova durante a noite. E fazer o quê? Eu vou aplicar amanhã de novo? Não vou aplicar, porque uma certa quantidade a planta pode ter absorvido. E se eu aplicar novamente, a planta vai intoxicar. Aí o que acontece se eu intoxicar minha planta? O produto não vai fazer mais efeito, né? Ou pode dar um efeito rebote, ela pode queimar, alguma coisa pode acontecer. Mas não é legal, mesmo que a chuva tenha lavado. Então a gente fica à mercê do tempo. Tem que tentar escolher o melhor horário, né? E acompanhar a previsão do tempo para ter certeza que a chuva não vai lavar seu produto. Porque se lavar hoje, eu só vou aplicar semana que vem de novo, mesmo que o produto não tenha feito efeito por completo. Mais um detalhe, quanto tempo fica na folha? O produto vai ficar na folha até ser lavado, tá? Mas de contato, depois de quanto tempo eu posso pegar nessas plantas para não ter perigo? Nem aqui eu tô sem luvas, o ideal seria estar de luvas. Depois de quanto tempo eu posso pegar nessa planta? 3 dias. Depois de 3 dias, para não ter muito perigo de você estar ali pegando o veneno na mão, levando a mão no olho, levando a mão no rosto, tá? São 3 dias no mínimo. Ou depois da rega. Então, o que é legal? Você fez a aplicação, suas plantinhas são no chão, você tem pet, levanta suas plantinhas ou prende seus pet nesse período até as suas plantinhas
não estarem mais com o produto, né? Não deixa o pet entrar ali no local que tá suas plantinhas. Criança principalmente, tá, gente? Não precisa nem falar, né? Criança principalmente. É a mesma coisa de remédio, você tem que deixar longe de criança. Então, o que você vai fazer é evitar de estar tendo contato com essa planta e contato com o produto. Se for manusear, manuseie com luvas. E aqui tem mais uma plantinha que eu quero mostrar pra vocês. E esse problema aqui não é fungo, tá? Isso daqui é o ácaro, gente. Olha, tá vendo essas manchinhas? Aqui são ácaros. E essa plantinha em especial que eu peguei ali, provavelmente esses ácaros estão vivos, tá? Não são apenas cicatrizes dos ácaros, porque as folhinhas mais novas já estão vindo com o ácaro aqui também. Então esse ácaro ele tá caminhando aqui. Deixa eu chegar mais perto e mostrar pra vocês. Ele forma uma casca meio dourada nas plantas. Esse problema ele geralmente dá nas plantas em época de muita seca. Mas, né, por ironia do destino, agora com tanta chuva, eu encontrei lá fora uma planta com ácaro, tá bom? E essa daqui é uma pampile. Ela está toda deformada e aqui são pintas vivas, tá? E ainda bem que eu vi, porque ela está no meio das minhas plantinhas de venda e corri o risco de passar para as outras plantas. Então, por isso a gente tem que fazer vistoria nas nossas bancadas todos os dias. Quando as plantas têm qualquer manchinha dessa forma, eu não vendo, eu não disponibilizo para venda, eu não envio ela, enquanto eu não tiver certeza que essa planta está curada. E como eu vou saber que ela está curada? Quando essas folhas estiverem somente por baixo. Quando você vê aqui pelo menos 2 camadas de folhas novas, limpinhas, sem nada. Que nem aqui eu mencionei que as folhas novas estão com ácaro. Aqui eu sei que o ácaro está vivo porque a folha é super nova e já está manchada. Então o ácaro está vivo. E até porque eu não apliquei nada para ácaro nos últimos dias, né? E eles espalham muito rápido, tá? O ácaro ele pode caminhar de uma planta para outra, se elas estiverem próximas uma da outra, e o vento também leva. Então, pessoal, é até bom, por exemplo, se você vai em algum lugar, você vai comprar alguma plantinha, você percebeu que ela tá com essas manchas no miolo, gente? Não adquira, não leve para sua casa, porque você pode levar esse problema e contaminar suas outras plantinhas, tá? A não ser que você tenha o produto e vai combater, se você sabe que ela tá com probleminha e vai combater, tá? Eu não vendo se eu perceber que essa planta tá com manchinhas novas assim no miolo, porque eu sei que ainda vai estar vivo o problema, tá? Então, ácaros são isso aqui, são manchas douradas, ela tem até um leve brilho mesmo, lembra o ouro, lembra a cor do ouro, e isso aqui é o ácaro, um dos tipos do ácaros, que tem outros tipos também, tá? E ela dá tanto no verso da folha, quanto na frente. E aí, o que que eu uso para ácaro? É o mesmo do fungo? Não. Esse daqui não vai fazer nada aqui, a não ser que ela tivesse com fungo também, tá? Ele não vai fazer nada aqui porque o ácaro é outra coisa, tá? Não é outro problema. A terra de diatomácea é eficaz contra o ácaro, tá? Daí o que você ia fazer? Você ia borrifar e deixar essa planta sem receber chuva, porque ele atua quando tá seco. Se receber chuva, vai lavar o produto. Ela ajuda também, tá? Mas tem que ser persistente e aplicar pelo menos cada 3 dias, igual a água oxigenada, para você acabar com esse ácaro. Mas ajuda, tá? A água oxigenada ajuda também. Ela vai ajudar a matar o bichinho do ácaro. E aí aqui, pessoal, o que eu utilizo para ácaro, que também é um produto químico, tá? É o conhecido veneno que a gente fala. Mas esse daqui ele não é sistêmico, tá? Ele é de contato. Ele é um inseticida, acaricida e nematicida. Ele é bom tanto para nematóide, ácaros e também alguns insetos, né? Ele não é tão eficaz contra qualquer tipo de inseto, mas ele ajuda também. O principal benefício dele aqui pra mim é para ácaros mesmo, tá? Faz muito tempo que eu comprei esse litro, ele tá na metade ainda. Porque isso aqui é raro de acontecer aqui em casa, é raro mesmo de ter ácaros. Então, aí a aplicação que eu faço é desse produto, tá? O nome dele, esqueci de falar, é Vertimec 84 SC. Esse é o nome do produto que eu utilizo para ácaro, que são essas manchas aqui, tá? A ácaro mata a planta? Mata também. Demora mais, mas ele mata também, porque a planta vai só se definhando, né? Ela vai só se definhando, vai ficando feia, vai se acabando e nada. E trava o crescimento, então, de certa forma, ele mata. É igual o nematóide, né? Não é do dia pra noite, não é um problema igual o fungo, que do dia pra noite ele mata a planta, mas devagar ele vai consumindo sua planta. E aí a dosagem, caso você também tenha esse problema e um dia precise utilizar, a dosagem que eu utilizo desse daqui é de meio ml para 1 litro de água também, tá? Eu faço a dosagem mínima, do mínimo mesmo. Como é só essa plantinha que tá com problema, eu vou usar bem pouquinho, né? Às vezes eu ponho até menos da dosagem que o agrônomo receitou quando eu comprei, que era de meio ml por litro.
Então eu posso utilizar até metade desse meio ml. Por quê? Porque eu não gosto muito do Vertimec, ele mancha a planta, tá? Ele é um pouquinho oleoso, tá? Qualquer produto que for oleoso, que você for utilizar nas suas plantas, tome muito cuidado, tá? Óleo de ninho, esse tipo de coisa, tudo que você vê que a base dele é óleo, cuidado para utilizar nas suas plantas, que foi o que queimou todas as minhas plantas no começo do ano. Porque eu também não... Eu sei que as coisas à base de óleo mancha, mas eu tava tão na sede, na ânsia de matar o gnats, que eu fui e simplesmente apliquei. E queimei as minhas plantas. E o nome desse produto que eu queimei minhas plantas era Capataz, tá? A recomendação foi de eu aplicar com um regador. A dosagem também era bem baixa, tá? Eu temperei ela na caixa de 100 litros, era 1 ml por litro. Eu utilizei 100 ml em 100 litros de água, não foi muito. Ele tinha um cheiro muito forte, ele tinha cor de Roundup, sabe aquele veneno de mata-mato? Já devia imaginar que ele ia fazer cagada com as minhas plantas. Mas mesmo assim eu apliquei, né? E foi 3 dias, as plantas começaram a queimar. Tá? Mas enfim, foi uma coisa que eu aprendi, né? Sempre tenha atenção. Você vai usar o produto, falaram para você utilizar 1 ml, faz o teste com 1 ml, faz o teste, pega 3 plantinhas de tons diferentes, por exemplo. Você vai pegar uma plantinha pruinada, uma gibiflora e uma crassula que tem a folha aveludada. Você vai pegar essas 3 plantinhas, né, que são 3, elas têm 3 características diferentes uma da outra, e aplica nessas 3. Você espera ali 3, 4 dias e volta a olhar elas. E se elas estiverem bem, você pode aplicar, você vai aplicando devagar no restante das plantas. Mas você percebeu, ó, nem faça isso. Eu fui na sede, já apliquei em todo mundo e queimei todo mundo, né? Matei a maioria também, mas a maioria morreu, nem sobreviveu das plantas. Mas graças a Deus, agora tem um monte de planta de novo, tá todo mundo bonita, né? E sarou todo mundo. E eu aprendi mais uma nessa vida, que a gente só aprende errando, né? Então aqui é o Vertimec para ácaro, tá? Ele combate qualquer tipo de ácaro, porque eu não conheço muito sobre ácaro, mas esse tipo de ácaro aqui é o que que acometeu as minhas plantas, né, quando eu precisei comprar esse. E eu sei que ele é eficaz. Mas, gente, não tem como a gente saber, o ácaro tá vivo ou tá morto. Que nem a pinta, eu olho pra ela, olho negro, eu sei quando ela tá morta e quando ela tá viva, né? Eu acho que eu aprendi isso na roça. Quando nós trabalhávamos na roça, a gente via, principalmente salsinha, né, quando pinta, principalmente no tempo chuvoso também, ela pintava, daí a gente aplicava o produto, 3 dias depois a gente ia ver de novo, dava para diferenciar, né, uma pinta viva de uma pinta morta. E com o passar dos dias, as folhas que estavam com as pintas mortas iam ficando para baixo e as folhas novas para cima sem pinta. E a mesma coisa com as plantas, né? Eu sei quando o olho negro já tá seco, tá? Não que ele não vá mais transmitir, é bom você remover aquela folha que tá com um fungo muito grande, porque ela pode ainda apodrecer ali, né? Porque ela vai secar e vai apodrecer no seu substrato e pode transmitir fungo de novo. Agora o ácaro, gente, eu já não sei definir quando ele tá vivo ou tá morto, só olhando por essas manchas, tá? O que eu faço, até porque o ácaro ele é microscópico, a gente não enxerga, né? Então o que eu observo as minhas plantas e sei quando o ácaro foi morto? Pelo miolo. Se eu perceber que tem aqui, ó, por exemplo, estamos aqui com 2 camadas da planta. A planta ela se divide por camadas, né? Ela tem aqui embaixo a primeira camada de pétalas mais velhas, a segunda e aqui a última. Quando eu perceber que esse miolinho tá com folhinhas novas e não tem nenhuma mancha do ácaro, é sinal que o ácaro parou de atacar, ele morreu. Então ela vai crescer bonita e as folhas com manchas do ácaro, né, com as cicatrizes de onde ele passou, vão ficar para baixo. Então a dosagem do Vertimec para ácaro é de meio ml para 1 litro de água. Mas você pode pôr menos também, tá? Faz o teste também, sempre nunca esqueça de fazer teste antes de utilizar produtos. E aí essa planta não pode receber sol depois que você fez a aplicação. Qualquer produto que você vai aplicar, só aplique no final da tarde. Nem de manhã eu gosto de aplicar, tá, gente? Nem de manhã, porque às vezes fica resíduo no miolo, o sol vem e queima. Então aplique sempre no final da tarde. E aqui, pessoal, tem mais um exemplo que eu trouxe para vocês verem, que é a ácaro também, tá? Ela tem uma leve diferença desse daqui, mas é ácaro também. Ele tem, não sei se na imagem vai ficar bem claro, mas é bem dourada, essas manchas aqui, é bem dourada. Ela tem até um leve brilho, assim como essas manchas aqui. O desenho tá diferente, mas é ácaro também. Aqui tem uma folha, ó. Se você olhar assim, parece até que é olho negro, mas ela é dourada, ó. Ela brilha, ó. Isso aqui é um ácaro também, tá? E aqui também o que vai salvar a minha planta vai ser a aplicação
do Vertimec, porque o ácaro tá vivo, tem a primeira folha dela, a folha nova, tá vindo já com ácaro desde o miolinho, então o ácaro tá vivo. Até porque faz muito tempo que eu não aplico nada para ácaro nas minhas plantas. Eu aplico a terra de diatomáceas, né? Mas plantinhas que ficam no tempo, choveu bastante, né? Pode ter acontecido. Então, aqui eu faço a aplicação do Vertimec também. E o período de aplicação? Eu vou fazer a aplicação agora, né? Por exemplo, hoje eu faço a aplicação nessas plantas que estão com ácaro. E daqui 2 semanas eu faço mais uma aplicação. Eu não uso o Vertimec, tipo, que nem eu utilizo o Cercobin. Eu não faço a utilização deles na semana seguinte. Eu acho ele um produto muito forte e eu tenho receio de ele danificar minhas plantas. Então, eu faço esse intervalo de 15 dias mesmo. Até o cheiro dele é mais forte. Ele parece ele tem um tom de cola, assim, a cor dele, sabe? Então, eu faço a aplicação hoje e depois de 15 dias, quando completar 15 dias, eu faço mais uma aplicação. Depois desses 15 dias, se eu perceber, já deu tempo daí, né, das folhas crescerem, se eu perceber que ele sumiu, eu já não aplico mais. Só se vir aparecer de novo o ácaro, aí a gente aplica. E também, pessoal, por exemplo, eu posso misturar, eu tô com ácaro e tô com fungo, posso misturar os 2 produtos na bomba? Eu nunca fiz isso e também não recomendo. Produto ele tem que ter compatibilidade. Se o pH de um for muito elevado, do outro tem que ser mais baixo, o que acontece? Eles não vão se casear ali e um vai atrapalhar o efeito do outro. E o que pode acontecer? Pode acontecer de dar ali um efeito colateral de queimar todas as suas plantas, ou pode acontecer de não fazer efeito nenhum dos dois, tá bom? Ou dar uma fitotoxicidade na sua planta, Então, é recomendado passar separado, tá? Mas você estuda sobre isso. Tudo hoje em dia a gente encontra na internet também. Lógico, pesquise em fontes confiáveis, né? Fontes confiáveis, estude bem a fundo. Mas o ideal é aplicar produto separado. Eu não misturo, tá? Vertimec eu não misturo com inseticida, não misturo com... Apesar de ele ser um inseticida, e nematicida e acaricida, por exemplo, eu quero usar um inseticida para matar insetos e posso aproveitar para passar isso aqui junto, eu não faço isso. Quando eu aplico esse aqui, é só isso aqui mesmo, tá bom? Então, um pode atrapalhar o pH do outro e dar esse problema. Geralmente, pessoal, quando você quer saber se os produtos têm compatibilidade um com o outro, você precisa pegar uma quantidade menor de água, né? A calda, a gente fala calda, e fazer o teste de compatibilidade. Você vai pegar a dosagem recomendada para 1 litro de água desse e a dosagem recomendada de 1 litro de água desse, por um exemplo, e vai diluir em 1 litro de água e vai deixar em 10 minutos mais ou menos e vai observar essa água. Se ele separar, igual a água separa do óleo, ou se ele formar uma nata em cima, ou se ele formar uma nata embaixo, ou se ele ficar igual coalhada, sabe, com pequenos flocos do produto, você vai saber na hora se o produto está compatível ou não, que você vai ver ficar parecendo leite azedo, uma coalhada, ou ele assenta tudo no fundo, ou ele sobe para cima, ou ele fica no meio ali, uns caroços boiando. Então é sinal que não foi compatível e se você aplicar aquilo lá na sua planta vai dar BO, né? Graças a Deus nunca aconteceu isso comigo, mas eu não gosto de aplicar nada junto, tá? Então a gente não mistura, aplica separado. E também, pessoal, tem um intervalo entre um e outro. Eu apliquei Cercobin aqui hoje, agora cedo. Depois que secar, posso vir aplicar o Vertimec? Não também, você vai ter que esperar aí um período de pelo menos 4 dias para fazer a aplicação de outro produto, né? O ideal seria 7 dias, que daí dava tempo dessa planta dar uma descansada desse produto. Mas às vezes o problema já está muito aflorado, digamos assim, você precisa combater ele logo. Espere pelo menos 4 dias para fazer a aplicação do Vertimec depois de ter aplicado o Cercobin, porque senão a planta também ela pode estar com bastante excesso ainda do Cercobin. Você vem e aplica o Vertimec, aí pode acontecer. O que não aconteceu, a gente não fez calda, não misturou ele aqui na bomba, não aplicou tudo junto. Mas pode dar incompatibilidade nas folhas também, porque tem resíduo de produto aqui. O organismo dessa planta absorveu o Cercobin. E se eles não forem compatíveis, eu vou aplicar os dois no intervalo muito curto de tempo. O problema que podia ter dado se nós tivéssemos feito uma calda e misturado, vai dar aqui diretamente na planta, né? Não sei se vocês conseguiram entender, mas é mais ou menos isso. Respeitar o intervalo de cada produto e também o intervalo de aplicação, mesmo que seja o mesmo produto, tá? Os fungicidas eu utilizo cada 7 dias agora, porque tem pinta. Se for só prevenção, cada 15 dias no período chuvoso. No inverno a gente nem precisa passar, se não tiver, tá bom? E
Eu acho que foi isso, gente. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? No que eu puder ajudar e no que eu também souber, eu respondo pra vocês. E o intuito do vídeo de hoje era compartilhar com vocês o que dá certo pra mim e o que eu utilizo para salvar as minhas plantinhas. Sinto muito de não ter a água oxigenada para fazer os exemplos aqui para vocês, mas a água oxigenada também pode te ajudar se você não conseguir adquirir os produtos que são sistêmicos, né? E se você também dá preferência por produtos, né, mais caseirinhos, digamos assim, testa aí a terra de diatomácea, tem que ser sempre, tá? Tem que aplicar sempre, mas a questão é para deixar a planta forte, né? Fazer uma recapitulação aqui do que falamos. A terra de diatomácea é mais para deixar sua planta forte e resistente, tá? Para não receber fungos. A água oxigenada, ela vai te ajudar ali, só que você aplica aí cada 3 dias, se ela tiver com problema igual tá essas plantinhas que eu mostrei para vocês. A cada 3 dias você faz a aplicação e evita deixar ela tomar chuva, tá bom? E, pessoal, para evitar fungo também é muito importante. Às vezes só combater não resolve, porque você vai passar a vida inteira nadando contra a maré. Por um exemplo, gente, eu tô com esse problema aqui, mas o meu substrato ele tá abarrotado, é um substrato compactado. A água entra, chega a transbordar por cima, porque na drenagem não sai. Aonde a planta tá, só pega sombra, não pega sol. Suculenta precisa de sol, folhas fortes vêm do sol, da fotossíntese, além de outros fatores, que é adubação e tudo, né? Mas ela precisa muito do sol, tá? Planta que não recebe o sol que deveria é mais propícia a fungar, tá? É bem mais propícia a fungar, porque as folhas ficam moles, né? Então, é um conjunto de fatores que você tem que tomar aí, tem que virar rotina, né, no seu cultivo. Fazer limpeza das folhas velhas que estão por baixo, fazer limpeza das bancas, dar espaçamento entre um vaso e outro quando você põe na sua banca para entrar ventilação por aqui, não abafar aquilo ali, fungar, é igual o mofo, né? O mofo gosta de coisa úmida, lugar escuro, fungo é assim, gente. Então, são várias coisas que você tem que fazer no seu cultivo para evitar o fungo, porque não adianta eu deixar as minhas plantas ali a Deus dará e achar que o cercobim, o amistar, metiltiofan, qualquer um deles vai lá e vai matar e vai resolver. Não vai matar, ele vai fazer o efeito até onde ele consegue e depois os fungos vai continuar comendo sua planta, porque o ambiente não tá bom, o substrato não tá bom, né? O seu cultivo não tá legal, você não tá tirando folha, não tá cuidando. Então é um conjunto de coisas que você tem que fazer nas suas plantinhas para elas ficarem sempre bonitas, tá? Faz parte do nosso cultivo perder plantas também, principalmente se você tiver bastante planta. Vira e mexe, você vai ter uma perda aqui, uma perda ali, e é normal, né? Tá tudo sob controle. Você perder uma planta ou outra é super normal, porque são seres vivos, né, gente? Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não sabe. Então, as plantinhas é a mesma coisa. Elas podem nos deixar a qualquer momento. Por isso é importante reproduzir. Se você tem só uma, reproduza a sua plantinha para você ter pelo menos 2, né? Porque quem tem um não tem nenhum e um dia ou outro ela pode vir a fungar e morrer do nada, isso acontece muito, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Eu só queria compartilhar com vocês o que dá certo aqui pra mim, eu espero que vocês tenham gostado e tenham ajudado de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Não se esquece de deixar o like no vídeo, isso ajuda muito o YouTube a entregar o vídeo para outras pessoas que também estejam precisando do conteúdo. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. Um beijo no seu coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.